Você já sentiu que seu coração sai do seu peito enquanto persegue um sonho? Você correu até que as pernas tremem, lutou até que os pulmões o queimem? Você competiu até que cada fibra de seus gritos que parem? Esses 6 atletas sabiam essa sensação melhor do que ninguém. Eles viveram por ela, mas naqueles momentos finais, com milhares de olhos neles e câmeras transmitindo ao vivo, seus corações simplesmente pararam de bater. Se isso já colocar sua pele chinita, dê-o agora, porque o que vou lhe dizer hoje mudará a maneira como você vê o esporte para sempre. Estes não são acidentes simples. São histórias que deixarão sua alma reta. Nós nos juntos para desvendar o mistério mais sombrio do esporte profissional. Era 15 de abril de 2017, e as ruas de Boston latejando com a eletricidade que só existe na maratona na segunda-feira. Mais de 500 mil de espectadores alinhados na rota de 42 quilômetros, e o ar da primavera carregava o aroma das flores que floresceram e o som dos sinos e os gritos da multidão. Enquanto os corredores de todo o mundo estavam se preparando para enfrentar essa turnê lendária, a linha de chegada da Boylston Street representava o culminar dos meses de treinamento e a realização dos sonhos de uma vida. Carlos Mendoza ajustou seu dorsal enquanto aqueceu perto da linha de saída em Hopkinton. Sua fina constituição refletia anos de treinamento dedicado, que o transformou de um corredor de fim de semana em um concorrente respeitado do clube. Aos 34 anos, esse professor de matemática do ensino médio construiu sua reputação local através de ações que consistem em maratonas regionais, incluindo um tempo de qualificação para Boston, que havia conquistado a entrada dessa prestigiada carreira. Seus sapatos desgastados e seus pés de cols contavam a história de inúmeras milhas matinais registradas antes de ir para o trabalho. A Maratona de Boston representou a beira da corrida amadora de Carlos, com sua família e estudantes alinhados nas ruas especificamente para ver seu amado professor enfrentar o lendário curso. Ele estava sofrendo dores no peito durante as recentes sessões de treinamento, mas os descartou como estresse para equilibrar seu trabalho exigente como professor com intensiva preparação para a maratona. Seu médico de família sugeriu avaliação cardíaca depois que Carlos mencionou o desconforto, mas o corredor adiou a nomeação até depois de Boston. O treinamento de Carlos foi impressionante para um atleta amador, com seu treinador de clubes percebendo níveis excepcionais de condição física e preparação pronta para a corrida. As dores no peito foram intermitentes e pareciam desaparecer durante carreiras fáceis, levando Carlos a acreditar que eles estavam relacionados ao estresse no trabalho, em vez de qualquer condição médica grave. Sua esposa expressou preocupações com sua saúde, mas a determinação de Carlos em alcançar seu sonho com a Maratona de Boston o fez descartar suas preocupações. Enquanto a corrida começou, Carlos se estabeleceu em seu ritmo-alvo com a confiança de alguém que havia percorrido essa distância dezenas de vezes antes. As primeiras milhas pareciam sem esforço enquanto se movem pelo campo, sua respiração constante e sua forma suave. Seus alunos gritaram seu nome quando ele passou, muitos segurando pôsteres apoiando seu professor favorito. As famosas Hills de Newton representaram um desafio significativo para Carlos, mas seus meses de treinamento de colinas resultaram ao manter seu ritmo. Na milha 24, com pouco mais de 3 quilômetros, Carlos estava correndo bem dentro de seu tempo, alvo quando o desastre atingiu sem aviso prévio. De repente, ele agarrou o peito e tropeçou para a frente, sua maneira suave de correr se deteriorando em um bamboleo instável. Era 12 de novembro de 2014 e a atmosfera elétrica da Madison Square Garden apertou com intensidade dos playoffs, enquanto 18 mil fãs de hóquei encheram a areia lendária para um jogo crucial. A superfície do gelo brilhava sob as luzes brilhantes, enquanto a energia da multidão criou um rugido ensurdecedor que reverberou através da estrutura de aço e concreto do edifício. Os jogadores de ambas as equipes se alimentavam do entusiasmo da multidão,
sabendo que o hóquei nos playoffs da MSG representava o esporte em seu auge absoluto. Tommy Sullivan amarrou os patins no vestiário, sua constituição muscular, refletindo anos de treinamento profissional de hóquei e demandas físicas para jogar no nível mais alto da NHL. Aos 28 anos, a defesa se estabeleceu como um jogador confiável, conhecido por sua ética de trabalho e atitude da equipe. Embora ele estivesse se sentindo extraordinariamente cansado durante os jogos recentes, seus colegas de equipe haviam notado que ele respirou pesadamente durante os turnos, mas Tommy atribuiu os sintomas à intensa programação dos playoffs e ao aumento do tempo de gelo. A atmosfera dos playoffs no Madison Square Garden representava tudo o que Tommy amava o hóquei profissional. Fãs apaixonados, apostas altas e a oportunidade de competir pelo prêmio final. Sua equipe estava perdendo para um gol no terceiro período e Tommy estava determinado a ajudar a garantir uma vitória que manteria vivas suas esperanças de campeonato. A multidão era elétrica, com os fãs de fute incentivando o que poderia ser um momento decisivo da temporada. Tommy estava jogando excepcionalmente bem durante os playoffs, registrando minutos pesados e contribuindo com ofensivos e defensivamente. O cansaço que ele estava experimentando parecia administrável durante os jogos, embora sua esposa tenha expressado preocupações sobre sua saúde depois de perceber que ele luta para recuperar a respiração em casa. Tommy havia descartado suas preocupações, insistindo que o hóquei nos playoffs deveria ser cansativo e descansaria após o término da temporada. Alguns minutos antes da tragédia, Tommy marcou o gol do empate que colocou a multidão em uma celebração estrondosa. Seus colegas de equipe o cercaram nos quadros, enquanto 18 mil fãs gritaram sua aprovação. O objetivo representou o tipo de ação decisiva definida pelo hóquei nos playoffs. Tommy patinou para o banco com energia renovada, alimentando-se do entusiasmo da multidão e do impulso de sua equipe. Durante uma mudança de linha de rotina, Tommy desmaiou de repente no gelo perto da equipe com vista para toda a areia. Os jogadores de ambas as equipes prenderam imediatamente o jogo e pediram assistência médica enquanto os fãs assistiam com confusão, inicialmente pensando que ele havia sido ferido durante o turno anterior. Os gritos da multidão ficaram preocupados quando ficou claro que algo estava seriamente ruim. A equipe médica da arena correu para o gelo enquanto Tommy entrou em parada cardíaca na superfície congelada. Seu corpo convulsionou enquanto seu coração parou de bater. A multidão ficou em silêncio quando percebeu que isso não era uma lesão típica de hóquei, mas uma emergência que ameaçava a vida se desenvolvendo diante de seus olhos. Apesar das tentativas imediatas de RCP e desfibrilação por pessoal médico experiente, Tommy não pôde ser revivido. Era em 17 de maio de 2015 e o modesto estádio do Brackleytown FC vibrou com emoção, enquanto 3.200 fãs encheram a terra para a terceira rodada de classificação da FA Cup. O clube da Liga Menor nunca havia progredido até agora na competição, e a atmosfera se espremia com o tipo de paixão crua definida pelo futebol da base inglesa. Os seguidores locais que seguiram a equipe durante anos de escuridão agora ousaram sonhar com uma possível carreira de matança que pudesse colocar sua pequena cidade no mapa de futebol. Marcus Johnson se estendeu no campo gasto enquanto se preparava para o que poderia ser o maior jogo da história do clube. Sua constituição atlética refletia anos de treinamento nos níveis mais baixos do futebol inglês. Aos 26 anos, o meio-campista havia trabalhado a caminho de vários clubes da Liga Menor, conquistando seu lugar em Brackley através da determinação e habilidade que haviam impressionado treinadores. Apesar de nunca ter invadido as fileiras profissionais, sua família viajou de todo o condado para vê-lo jogar neste empate crucial da Copa que poderia derrotar o clube em um sorteio lucrativo contra um oponente da Liga de Futebol. A terceira rodada de qualificação da FA Cup representou um momento crucial para Marcus e seus companheiros de equipe. Uma oportunidade de progredir em direção à competição apropriada,
onde os sonhos de enfrentar os gigantes da Premier League pode se tornar realidade. Ele estava experimentando uma tontura ocasional durante as recentes sessões de treinamento, mas nunca mencionou os sintomas da equipe médica em parte do clube, temendo que ele pudesse comprometer seu lugar no alinhamento titular. A oportunidade de ajudar seu clube a fazer história era importante demais para arriscar com preocupações médicas que pareciam menores. A preparação de Marcus para o jogo foi excelente, com seu gerente elogiando seus níveis de condição física e entendimento tático. Os episódios de tontura haviam sido breves e incomuns, ocorrendo principalmente durante sessões de treinamento intensas, quando o coração e a frequência cardíaca estava criado. Marcus havia convencido de que os sintomas estavam relacionados à emoção e adrenalina, em vez de qualquer condição médica, especialmente considerando os recursos médicos limitados disponíveis no nível da Liga Menor. O jogo foi excepcional para Marcus, que já havia marcado um gol e ajudou outro, colocando uma performance que justificou sua reputação como um dos melhores jogadores da divisão. A multidão cantou seu nome após seu objetivo, criando um momento que ele sonhava desde a infância. Sua família observou orgulhosamente do Little Tribune, enquanto seu filho vivia seus sonhos de futebol no campo, onde ele se tornara um herói local. Aos 73 minutos, com sua equipe liderando e a multidão em voz cheia, Marcus de repente parou de correr e permaneceu imóvel no centro do campo. Os jogadores e fãs inicialmente pensaram que ele estava recuperando a respiração ou lidando com uma lesão leve, mas sua quietude parecia antinatural. Então ele caiu para a grama, enquanto 3.200 espectadores assistiam em silêncio surpreso. Os jogadores de ambas as equipes imediatamente apontaram assistência médica. Enquanto Marcus começou a convulsionar o campo, seu corpo tremia incontrolavelmente ao entrar na parada cardíaca. Era 8 de março de 2016 e a areia modesta em Cal State Northridge vibrou com eletricidade nos playoffs, enquanto 4.500 fãs de basquete encheram o local da semifinal do torneio da Big West Conference. A quadra de madeira brilhou sob as luzes brilhantes, enquanto a energia da multidão criou uma atmosfera que os jogadores descreveram como um envenenamento. Os seguidores locais e estudantes universitários encheram as arquibancadas, criando uma parede de som que levou os jogadores a agirem em seu nível mais alto nesta pós-temporada crucial. DeJohn Williams vendeu seus tornozelos no vestiário, sua constituição de 8 polegadas, refletindo anos de treinamento em basquete universitário, e demandas físicas para jogar uma temporada completa, mantendo suas responsabilidades acadêmicas. Aos 22 anos, o atacante se estabeleceu como líder da equipe e era conhecido por sua ética de trabalho e ações decisivas. Embora ele estivesse sofrendo falta de fôlego durante os jogos recentes, ele havia atribuído os sintomas ao estresse do equilíbrio nos exames finais com o intenso cronograma do torneio da conferência. A semifinal do torneio da conferência a tornou um dos jogos mais importantes da carreira universitária de DeJohn, com sua equipe precisando de uma vitória para avançar para o jogo do campeonato e potencialmente ganhar um convite automático para March Madness. Sua família havia expulso de Oakland, incluindo seus irmãos mais novos, que raramente vieram ver seu irmão jogar devido à distância e aos horários de trabalho de seus pais. A multidão era elétrica, sentindo a importância do momento e se alimentando da intensidade dos jogadores. DeJohn estava jogando excepcionalmente bem ao longo de sua temporada sênior, com média de números recordes de carreira e ganhando honras de toda a conferência. A falta de respiração estava preocupada, mas a equipe médica limitada da universidade o atribuiu ao aumento dos minutos que ele estava jogando como o principal jogador da equipe. DeJohn passou por testes básicos de condição física que não mostraram problemas óbvios, levando todos a acreditar que seu condicionamento melhoraria com o descanso após a temporada. Alguns minutos antes da tragédia, DeJohn havia feito um pino espetacular que colocou a multidão em aplausos estrondosos.
Sua família pulou e descendo nas arquibancadas, enquanto sua namorada brilhava orgulhosamente da sessão de estudantes. O momento representou o culminar de 4 anos de basquete universitário. DeJong correu de volta em defesa com um sorriso, alimentando-se da energia da multidão e o impulso de sua equipe. Enquanto voltava à defesa, DeJong de repente agarrou seu peito e caiu na quadra perto do centro da corte. Sua constituição de 220 libras atingiu a madeira dura com um barulho sinistro. A multidão inicialmente pensou que havia sido atingida com força ou sofreu uma colisão, mas rapidamente percebeu que algo era seriamente ruim quando não se levantou. Os jogadores de ambos os times se reuniram enquanto DeJong entrou na parada cardíaca na quadra de basquete. A equipe médica limitada da universidade fez RCP, enquanto 4.500 fãs observados em silêncio horrorizado a partir de seus assentos. O ruído usual da areia foi substituído por uma quietude sinistra, quebrada apenas pelos sons do equipamento de emergência. Era 3 de setembro de 2017. E o Tribunal 17, no aberto dos Itaú, vibrou com a energia de 2.500 fãs de tênis que se reuniram para uma partida da segunda rodada que determinariam a entrada para o sorteio principal. O menor lugar, um dos tribunais externos em Flushing Meadows, forneceu uma atmosfera íntima em que os aspirantes a jogadores lutaram por sua oportunidade de competir no maior estágio do tênis. O som do final da tarde projetou sombras dramáticas através do tribunal, enquanto os espectadores esperavam testemunhar a próxima história do progresso no tênis profissional. Isabela Rodrigues saltou a bola de tênis enquanto se preparava para servir. Sua constituição atlética refletia anos de treinamento que a levaram à beira de sua primeira aparição no sorteio principal de um Grand Slam. Aos 24 anos, o jogador espanhol estava aterrando o circuito profissional de nível inferior, passando por determinação e habilidade, enquanto lutava para quebrar o nível de esporte. Seus pais reuniram dinheiro para voar de Madrid para ver sua filha tentar se qualificar para o seu primeiro sorteio principal do US Open. A parte qualificada do US Open representou um momento crucial para o qual Isabela estava trabalhando em toda a sua carreira. Uma oportunidade de entrar no sorteio principal após anos de luta na turnê profissional. Ele estava sentindo dores ocasionais no peito durante os recentes torneios, mas os atribuíram ao estresse de competir por pontos de classificação tão importantes. A oportunidade de se qualificar para seu primeiro Grand Slam foi importante demais para se comprometer com preocupações médicas que pareciam gerenciáveis. A preparação de Isabela para o jogo foi sólida, com seu treinador percebendo bons níveis de condição física, apesar de seus recursos limitados. As dores no peito eram incomuns e pareciam ocorrer principalmente durante momentos de alto estresse, levando Isabela a acreditar que eles estavam relacionados à ansiedade, em vez de indicativos de qualquer condição médica grave. Sua família expressou algumas preocupações, mas a determinação de Isabela finalmente avançou nela, descartando suas preocupações. O jogo estava indo bem para Isabela, que estava liderando, e parecia ir em direção à sua primeira classificação do sorteio principal do US Open. A pequena multidão abraçou a história de seu perdedor, incentivando fortemente o jogador que superou anos de contratempos a chegar a esse momento. Seus pais observaram orgulhosamente nas bancas modestas enquanto sua filha jogava alguns dos melhores tênis de sua carreira. Durante uma mudança no terceiro set, Isabela desabou de repente em sua cadeira e começou a ter dificuldade em respirar, seu rosto ficando pálido enquanto lutava pelo ar. A equipe médica correu para o tribunal enquanto a multidão observava com confusão e crescente preocupação. Inicialmente pensando que estava lidando com exaustão ou desidratação pelo calor, mas sua condição se deteriorou rapidamente quando ele entrou na parada cardíaca enquanto estava sentado em sua cadeira. Apesar das tentativas imediatas de RCP e desfibrilação por pessoal médico experiente, Isabela não pôde ser revivida
enquanto 2.500 espectadores observados com horror. O partido foi abandonado enquanto seu oponente e policiais estavam angustiados demais para continuar, enquanto seus pais eram consolados por oficiais do torneio, enquanto o mundo da tênis processou uma perda trágica. Era em 12 de agosto de 2016, e o Omaha Aquatic Center vibrou com a energia dos testes olímpicos de natação dos Estados Unidos, enquanto milhares de espectadores se reuniram para testemunhar o processo final de seleção para os Jogos Olímpicos do Rio. A instalação da última geração forneceu o local perfeito para os melhores nadadores da América competirem pelos cobiçados lugares da equipe olímpica. A cobertura da piscina vibrou com energia nervosa, enquanto os atletas se preparavam para corridas que realizariam seus sonhos olímpicos ou acabariam em desgosto. Nathan Cooper ajustou seus óculos enquanto se preparava para a final de 1.500 metros de estilo livre, a raça mais longa e exaustiva, que provaria sua resistência e força mental por quase 15 minutos de competição. Aos 22 anos, o nadador havia dedicado sua vida a chegar a esse momento, treinando 2 vezes por dia durante anos para obter a chance de fazer a equipe olímpica. Sua fina constituição e ombros poderosos refletiam inúmeras horas na piscina, enquanto seu comportamento calmo mascarou a pressão de competir por seu sonho olímpico. A final do freestyle de 1.500 metros representou a melhor oportunidade de Nathan de formar a equipe olímpica, com apenas os 2 primeiros finalistas vencendo lugares para o Rio. Eu estava experimentando fadiga durante as sessões de treinamento recente, mas o atribuíra ao intenso cronograma de preparação e à pressão dos testes olímpicos. Seu treinador havia notado que ele estava lutando por alguns conjuntos de práticas, mas assumiu que eles eram nervos normais de pré-concorrência. A família e os seguidores de Nathan, de sua cidade natal, haviam viajado para Omaha, especificamente para vê-lo competir por seu sonho olímpico, sua presença acrescentando peso emocional a um momento significativo. O jovem nadador sonhava com essa oportunidade desde a infância, quando havia visto as Olimpíadas anteriores e imaginou nadar para a equipe do Zewa. A corrida começou com Nathan acomodando em seu constante ritmo característico, a estratégia que o levou a esse ponto durante anos de competição em todo o país. Ele passou pelas primeiras voltas com golpes fluidos, sua técnica polida através de anos de refinamento sob treinamento especializado. A multidão incentivou, mantendo a posição com os outros competidores, nadando para um dos 2 belos lugares olímpicos disponíveis. Enquanto Nathan se aproximou dos 200 metros finais, ele estava nadando bem e permaneceu em disputa por um final dos 2 primeiros que o enviaria ao Rio. A energia da multidão cresceu enquanto a corrida entrou em sua fase climática, com espectadores permanentes, incentivando os nadadores que haviam empurrado seus corpos para o limite absoluto. A família de Nathan gritou respiração das arquibancadas enquanto seu filho seguia seu sonho olímpico. Com 150 metros restantes na corrida, Nathan parou de nadar de repente e começou a flutuar imóveis na piscina, seu corpo se tornando flácido enquanto ele perdeu a consciência na água. Os mergulhadores de segurança da piscina imediatamente saltaram para comparecer, enquanto os espectadores observaram a confusão das arquibancadas. Inicialmente, pensando que ele estava experimentando cólicas ou exaustão, mas sua condição era muito mais séria quando ele entrou em parada cardíaca enquanto foi retirado da piscina. A equipe médica realizou o RCP ao lado da piscina, enquanto os outros nadadores foram presos e removidos da água. A competição de teste parou completamente enquanto as equipes de emergência lutavam para salvar a vida de Nathan. Em cada história, o padrão é repetido como um eco sinistro que atravessa a alma do esporte. 6 corações que batiam pela glória, 6 corpos que foram entregues sem reservas, 6 sonhos que saíram no momento mais brilhante. Coincidência? Não. Este é o preço que alguns pagam para tocar o divino na Terra. Cada um desses atletas tinha uma bomba de tempo genética dentro,
Um segredo mortal que nem os melhores médicos detectaram. Seus corpos eram templos, mas os templos construídos em fundações fraturadas. O esporte não os matou. Sua própria perfeição os traiu. Se você sentir que algo está removido em seu peito agora, se essa história o perfurou como um bisturi emocional, então você sabe. Você também tem um mistério batendo por dentro. Ele comenta: meu coração conhece o fogo. O próximo vídeo será sobre os segredos que seu corpo o esconde, e isso pode matá-lo amanhã. Porque no labirinto da vida, alguns corredores nunca encontram a saída.